esteja com você agora, com toda a sua família. Nós acabamos de cantar uma oração, pedindo que Jesus venha. E a Bíblia nos promete que Ele está conosco quando estamos reunidos em seu nome. E agora eu sei que o Senhor Jesus e a sua santa presença estão aí no seu lar. Estão com você e sua família. Está recebendo a mesma adoração, o mesmo louvor, como se estivéssemos todos juntos no mesmo ambiente. Mas estamos juntos como família IBP agora, adorando e louvando o nome do nosso Salvador. Que este momento seja uma adoração plena e que você possa, em sua casa, bem ao lado dos seus queridos, louvar a Deus conosco. E agora vamos orar. Você pode permanecer olhando o vídeo, pode ajoelhar-se, pode ficar em pé, mas não deixe agora de ter este momento de comunhão, invocando a bênção de Deus sobre a reunião da sua igreja, como faremos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Tu és digno de toda adoração e louvor. O Senhor permitiu, ó Deus, que nesse dia estivéssemos reunidos, Senhor, como igreja, por esse culto, ó Deus, online, como estamos fazendo nesse momento. Te agradecemos, ó Deus, porque esse problema que enfrentamos hoje de saúde no mundo não pode impedir que a Tua igreja estivesse reunida. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada querido irmão e irmã que agora, Senhor, está conosco na transmissão deste culto, Senhor, porque nos sentimos próximos em nome de Jesus. Nos sentimos felizes, ó Deus, e agraciados pela Tua presença em nossos lares, Senhor. E nós agora entregamos, ó Deus, a vida de cada um diante do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas pessoas da técnica que estão nos proporcionando este momento. Obrigado, ó Deus, pelos equipamentos que temos em casa e pedimos a Tua bênção, ó Deus, para que tudo funcione. Mas mais do que isso, a Tua bênção, ó Deus, de sentirmos a Tua presença, de ouvirmos a Tua palavra, de sermos transformados pela Tua verdade, e que ao terminarmos este culto, estejamos ainda mais próximos do Senhor e uns dos outros. Louvado seja o Teu nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Abençoa, Senhor, os que estão enfermos, os que estão enlutados. E, ó Deus, em nome de Jesus, agora todo mundo que está sofrendo, ó Deus, por essa doença. Ó Deus, livra o Teu povo do mal. Senhor, usa este momento também para que possamos anunciar que segurança e salvação só temos em Jesus. Que nenhuma força, que nenhum país, que nenhum governo, que nenhuma ciência é maior que o Teu poder. E nós Te adoramos e Te reconhecemos assim, Senhor do Senhor, médico dos médicos, Deus de toda a eternidade, Deus da nossa igreja e das nossas vidas. Recebe a nossa adoração, nos conduz, ó Deus, neste culto e abençoa o Teu povo. Te clamamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia, bom dia. Nós vamos ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 13, verso 31 a 37. Abra sua Bíblia aí na sua casa. Marcos 13, 31 a 37, que diz assim: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá este tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa,
encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Oremos uma vez mais. Senhor, continue conosco, pois firmados estamos na tua palavra que diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali tu estarias. E o Senhor está conosco nesta reunião virtual mais real. Então agora, Senhor, fale ao nosso coração, encontre-nos em nossas necessidades, pois em tua presença estamos. Também oramos, Senhor, pelas nossas crianças, que hoje aqui não estão, mas estão com seus pais, e pedimos a tua bênção sobre cada um dos nossos pequeninos, sobre toda a família, sobre todos os que nos assistem nesta hora, no Brasil e pela terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu jamais poderia imaginar esse dia, quando eu pregaria numa igreja vazia, falando aos membros dela através da internet. E graças a Deus pela tecnologia que nos permite esta comunhão virtual. Graças a Deus que nos permite viver esta experiência única. Experiência que marcará a nossa geração no enfrentamento de um mal invisível, mas muito verdadeiro, um vírus que está mexendo com o planeta de uma maneira tão inédita e assustadora. Mas tem muito que podemos aprender nessa estação. Essa estação nos ensina sobre a fragilidade humana. Essa estação nos ensina que realmente somos pó e que ao pó voltaremos. Essa estação nos adverte a repensar sobre a nossa liberdade, sobre o uso dela, sobre as vezes que a preguiça nos vence, sobre as procrastinações quando deixamos tudo para amanhã, não sabendo se poderemos amanhã realizar aquilo que desejamos. Essa estação nos ensina sobre o viver contando os dias para que alcancemos um coração sábio. Essa estação também, estação de Quaresma, é uma estação quando cristãos espalhados pelo globo estão orando mais, jejuando, estão buscando a conhecer mais de Cristo, estão sendo desafiados em paralelo com essa lembrança daquilo que Cristo fez, a pensar em outros valores, como por exemplo da beleza da comunhão, do toque ausente, do beijo no ar, da restrição do abraço, que tanto nos aquece. É lindo ver o que tem acontecido no planeta, principalmente lá na Itália. Os italianos, das suas janelas em quarentena, decidiram abrir a sua voz e cantar das suas varandas, acompanhados por outros que cantam junto com eles, nesta hora de separação, mas sendo unidos, colocados juntos através da música e de melodia. Essa estação nos faz pensar também na bênção da rotina. Bênção que nem sempre valorizamos, pelo contrário, geralmente reclamamos da rotina, mas agora, quando as nossas crianças saírem da sua rotina escolar e estiverem nas nossas casas, todos seremos impactados. Essa estação nos faz pensar em tantos idosos, que hoje representam o grupo mais vulnerável nessa pandemia, e deve nos fazer pensar também diante de um luto destes que foram abatidos, e deve reacender em nós a nossa apreciação por aqueles que viveram mais do que a gente e que hoje sofrem, infelizmente, nesta hora. Somos desafiados a pensar naqueles que se reúnem escondidos por causa da perseguição religiosa. Imagine os nossos irmãos lá na Coreia do Norte, que nascem, crescem,
De repente, alguém, arriscando a sua própria vida, fala das boas novas. Essa pessoa recebe a Cristo Jesus, recebe essas notícias e continuará por todos os seus dias vivendo escondido, vivendo sem poder se reunir como igreja, sem poder cultuar a Deus livremente, sem poder carregar uma Bíblia. Esta é a hora de lembrarmos daqueles que são perseguidos hoje e que nunca têm essa possibilidade que nós temos, nem mesmo online. Certamente essa estação, e nesta estação Deus quer nos ensinar algo que ainda não sabemos e que ainda não temos, que é a experiência de enfrentar dificuldades mais extremas e continuarmos a viver a nossa fé com a mesma intensidade. E isto não é novidade na história da igreja, é novidade hoje para nós aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Pois o Senhor continua soberano. O Senhor continua inabalável, imutável, reinando também nesta hora difícil. Como estava reinando em todas as horas difíceis que a história enfrentou. Não tenha dúvida, não tem anjos com máscaras nesse momento diante de Deus. Nesta hora nós aprendemos e devemos aprender e desenvolver mais sobre a nossa fidelidade fora da zona de conforto. Fidelidade de culto, mesmo que virtual. Fidelidade de cuidado mútuo, mesmo diante daqueles que estão longe dos nossos olhos. É hora de você pegar o telefone, de você se comunicar com quem você hoje certamente sentirá falta da presença, da comunhão. Fidelidade em tudo, até que voltemos a desfrutar da presença um do outro e todos diante de Deus. O trecho que lemos nos remete ao momento quando Jesus havia saído do templo de Jerusalém. Templo gigantesco, reformado, expandido por Herodes, templo que chamava a atenção de todos que visitavam. Então, contemplando aquela beleza, um dos seus discípulos diz ao mestre: Senhor, mestre, olha que pedras enormes, olha que construção magnífica. Jesus, ouvindo a pergunta, retoma ao seu discípulo com uma outra pergunta: vocês estão vendo todas essas construções? Aqui não ficará pedra sobre pedra, todas elas serão derrubadas. Então Jesus sai do templo, vai ao Monte das Oliveiras, se assenta no Monte das Oliveiras, olhando para o templo com os seus discípulos. A Bíblia nos diz que estava com ele Pedro, Tiago, João e André. E aí chegou a hora da conversa mais íntima. A pergunta foi: Senhor, me diz pra gente, quando que vai acontecer esse momento então? Pedras derrubadas, pedras dessa maior fortificação que temos, deste exemplo lindo da arquitetura para a sua glória. O Senhor está dizendo que tudo não vai ficar no seu lugar, que eventos acontecerão? Diz-nos, Senhor. E Jesus responde dizendo: olha, que ninguém vos engane. E Jesus começa então uma descrição chocante sobre os dias que estão ainda por vir. Ele diz: olha, muitas pessoas virão em meu nome dizendo que são cristos, mas eles não são. Vocês vão ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, não tenham medo. É necessário que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Jesus disse: olha, nação se levantará contra nação, vai haver terremotos em vários lugares. Jesus disse: vai haver fome. E essas coisas são simplesmente o início das dores. Ele diz sobre gente sendo entregue a tribunal, em lugar de culto sendo invadido. Jesus diz: olha, por minha causa, por causa do amor que vocês têm a mim, vocês serão levados. Jesus também advertiu: olha, mas não se preocupe, o evangelho continuará a ser pregado, o evangelho será pregado em todas as nações. Ele disse também: não fiquem preocupados, então, quando passarem por aquilo que é novo. Se tiver que responder algo nessas horas, o Espírito falará no coração de vocês, então simplesmente escute a voz do Espírito e fale aquilo que o Espírito colocar nos seus corações.
Jesus fala sobre um drama na própria família. Olha, um irmão trairá o próprio irmão, entregará-o à morte, o mesmo fará o pai ao filho, filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Que cena terrível. Jesus disse: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. É lindo que Jesus olha para o clima, olha para a terra, olha para aquilo que é mais difícil para a convivência e menos difícil, e diz o seguinte, naquele contexto: orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Orem pedindo a Deus que esteja pelo menos um clima mais ameno quando tudo isso acontecer. Porque naqueles dias, dias de tribulação como nunca houve no mundo que Deus criou, se o Senhor não abreviar esses dias, ninguém aguentará, mas Ele o fará por amor aos seus escolhidos. Falsos profetas, falsos cristos, sinais, catástrofes, fomes, guerras, tudo numa tentativa, segundo a palavra, para enganar os eleitos de Deus. E aí Jesus dá a palavra-chave. Ele diz: fiquem atentos, eu estou avisando-os antecipadamente. Naquele dia, então, diante dos cataclismas, do sol que se escurecerá, das estrelas que irão cair, diante do caos, então se verá o Filho do Homem. Vindo nas nuvens com grande poder, Ele enviará os seus anjos, Ele reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra. Então aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Quando vocês então olharem esse evento da natureza, essa metáfora, então perceba: o verão está próximo, perceba que Cristo estará às portas, perceba que a palavra de Deus, que é imutável, irá ser cumprida. E nesse contexto nós chegamos no trecho que lemos no início. Diante de tudo que ele adverte, diante de tudo que ele avisa, ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ninguém sabe o dia e a hora quando os filhos de Deus enfrentarão dramas maiores. Ninguém sabe o dia nem a hora quando o Senhor irá retornar. Mas a nossa ação deve ser aquilo que o Senhor disse. E Ele disse 3 vezes nesse texto, 4 vezes no uso do verbo: vigiem, pois vocês não sabem quando virá este tempo. Aqui, meus irmãos, vigiar significa uma posição oportuna que possibilita uma melhor visão. Jesus já nos deu cenários de dificuldades, de aflições, de momentos inesperados. Portanto, nós temos uma melhor visão que nos faz vigiar, sabendo os rumos que acontecerão na terra, os rumos que a história nos levará. Nós vigiamos a partir de um conselho, de um mundo, de uma história, de uma cena que nos é dada nas palavras de Jesus. E seu conselho foi e continuará sendo até o nosso encontro com Ele: vigiem. E ele dá uma ilustração: é como um homem que sai de viagem, então ele deixa sua casa, ele coloca ali os seus encarregados com a tarefa de vigiar. E na ordem do dia, nós entendemos que vigiamos diante daquilo que é natural, em relação à nossa segurança. Hoje nós estamos vigiando, separados por uma precaução. É um ato de proteção, é um ato de prevenção diante das incertezas e diante das certezas. Incertezas do que poderá acontecer e certezas que sabemos que é uma realidade o que o mundo está vivendo nessa pandemia. Este é o nosso vigiar neste domingo e nos próximos dias.
Nós vigiamos então diante do que julgamos ser necessário. Mas Jesus nos coloca sobre essa vigilância um cenário. Em outras palavras, nós sabemos mais ou menos o rumo que as coisas tomarão. Continuou Jesus: portanto vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Nós não sabemos se é à meia-noite, se é ao cantar do galo ou se é ao amanhecer. Então, vigiar também nos fala sobre um estado de atenção, desfrutando através da comunhão com Deus. Por eu ter comunhão com Ele, por ser Ele quem me guia, Ele quem me dirige, eu sou então guiado por Ele e não pelo medo. Não sou guiado pelo pânico, não sou guiado por nenhum desespero que possa me fazer perder o chão. Servos de Deus, meus irmãos e irmãs, não temerão as más notícias. O nosso coração continuará sempre confiante no Senhor. Agora, acontece o pânico, o medo, quando nós ouvimos a voz da terra e colocamos a voz da terra acima da voz de Deus. Nessa hora, quando vivemos o contrário, quando vivemos a nossa vocação, quando estamos conectados com o Senhor a despeito de onde estivermos e com quem estivermos, nós sentimos a diferença que ocorre naqueles que são do Senhor, a diferença do que serve e que não serve a Deus. Nessas horas nós sabemos que podemos confiar e continuar caminhando. Como diz o salmista, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora, escute isso, a terra trema, os montes se afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Confiar e andar com o Senhor, então, não significa agir sem responsabilidades em nome da fé. Se você não tomar o devido cuidado e prevenção nesta hora, você estará se colocando numa área de maior risco. Você será uma contribuição para o momento que vivemos. Isso não será um ato de fé, isso será um ato de imaturidade espiritual. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, disse o Senhor. Quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os céus, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Fiquem atentos, disse Jesus, vigiem. Vocês não sabem quando virá este tempo. Jesus então nos deixa claro por 3 vezes que essa é a nossa missão. Que essa é a nossa função diante do incerto, diante do que imaginamos, diante do que sabemos, diante do que esperamos ou não esperamos. Estejamos vigilantes. Jesus falando sobre a sua volta, Jesus falando sobre os eventos que antecederão este grande dia, nos encoraja a usufruir do conforto da sua palavra, mas vigiar sempre. Estejamos prontos para viver, estejamos prontos para morrer, prontos para uma quarentena, prontos para contrairmos o coronavírus, prontos para uma comunhão virtual, prontos para sermos perseguidos, prontos para viver com significado, com missão, com amor pela fé, prontos para morrer sem medo, pois morte, onde está a sua vitória? Pois estamos com Cristo, e mesmo a morte é só uma viagem sem volta para com Ele sempre estar. Como escreveu o apóstolo Paulo, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo
e o morrer é lucro. Vigiemos, meus irmãos, em todas as circunstâncias, firmes e constantes, esperando em serviço contínuo e em paz, pelo encontro com o nosso Senhor, pois um dia com Ele estaremos sem nenhuma outra aflição. Oremos. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor está conosco, sempre. Nesta hora nós te suplicamos que o Senhor nos ajude a vigiar sempre. Vigiar para não focar naquilo que não devemos. Vigiar para manter a nossa fé em Ti. Vigiar em prudência. Vigiar em precaução. Vigiar para não pecar contra o Senhor. Vigiar para vivermos a cada dia e ao chegar ao término do dia conseguirmos colocar a nossa cabeça no travesseiro e descansar e deitar e pegar no sono e acordar, porque o Senhor é quem nos sustenta. Ajude-nos a vigiar diante do novo. Senhor, nós estamos vivendo algo novo, que ainda não se compara com aquilo que o Senhor disse que irá acontecer, mas nos remete, Senhor, a um paralelo de tempos difíceis. E o seu conselho é o que queremos seguir, Senhor. Conselho de vigiar, de vigilância. Ajude-nos a estar atentos com o teu Espírito que aquece os nossos corações, agindo em nós. Ajude-nos, Senhor, a sermos como uma só música, um só acorde, para que assim também venhamos a vencer em paz, pelo conselho do Senhor. Alcance cada vida, Senhor. Alcance a todos nós, alcance a tua igreja espalhada sobre a terra. Hoje não somos só nós, e o Senhor sabe disso, que vive esta condição. Então nós oramos juntos agora por todos os teus filhos e filhas espalhados pela terra que estão vivendo esse momento. Nós oramos pelos teus filhos que contraíram o vírus e pedimos a tua bênção sobre eles. Oramos pelos cientistas que estão trabalhando, fazendo, Senhor, vacina, remédio, abençoe-os com sabedoria. E dá-nos, Senhor, a condição de aprender nesta hora o valor do outro, o valor do próximo, o valor da comunhão, valor que às vezes, Senhor, não prestamos tanta atenção. Traz nesse momento, Senhor, um senso de comunhão absoluto, de perdão nos relacionamentos quebrados, de vontade de celebrar a vida abundante que o Senhor nos dá. E mantenha-nos unidos pelo teu poder. Nós esperamos pelas soluções que certamente virão. Então, nesse momento, use-nos como gente que traz palavra de paz, de amor, de prevenção, de cuidado e de certeza de que logo estaremos juntos, para a tua glória, para o teu louvor, agradecidos pela tua presença e sabendo que o Senhor sempre conosco estará. Aleluia.